gente não pode deixar de falar é que o pessoal pega no seu pé o lance da do terraplanista, né? Opa! Como começou isso? Você viu aqui o debate do criacionismo, né? Vi. O próprio Eberlin, ele é criacionista, Falou mas da ele Bíblia, não né? acredita Sim. em terra plana. Eu sei. Porque o pessoal confunde quem Criacionista, essa vertente, o criador fez ou o mundo. design inteligente, Sim. e são coisas diferentes, né? São coisas não diferentes. tá, normalmente, a maioria dos terraplanistas são cristãos, mas não necessariamente é uma coisa intrínseca. Não, Ou não é. Não. Aí é o seguinte, tá? Isso daí é outra coisa polêmica também. Tá. Bom, vamos lá. Só deixando claro que o Paquito tem uma opinião muito divergente disso. Ele acredita na Terra. Eu acredito na Terra toroidal. Exatamente. Ah, depois você me fala. Eu nem sei que teoria é essa. Depois Já você fala fala, pra já mim, fala então, aí. Não, Bolinha. é que a Terra tem o formato de Taurus, que é o formato da rosquinha. Tem um Cara, buraco no isso meio? aí- Tem um buraco no meio. Isso aí só não é pior do que o astrofísico lá, o Bambambam aí da astrofísica hoje, né? O mais moderno, o Neil deGrasse Tyson falou que a Que ele Terra falou? tinha a forma de pera. Que a Terra, na verdade, parecia mais com uma pera. Ele falou isso? Falou. Por incrível que pareça. Não, cada hora fala uma É coisa. uma pera ou é um donut? Exato. Boa pergunta. E aí? Coloca pra gente aí. Se tem, Debate? tem modelo da Terra toroidal aí, coloca Tem, na vou imagem. colocar. Coloca a Dá pra imagem. rolar um debate de 15 horas da Terra Dá. toroidal? Dá. Nossa. Caramba, Paquito velho, versus pelo amor de Paquito. Deus. Bom, a questão aí, Vilela, é o seguinte. Como você falou, né? Tem, por exemplo, o Marcus Eberlin. O Marcus Eberlin, eu já quero deixar claro aqui que eu sou um admirador do trabalho do Marcus Eberlin, embora eu discorde, né? O Adalto Lourenço, ele não sei. O Adalto Lourenço também. Gosto Também, né? muito do trabalho dele. Mas ele Muito não falou inteligente. qual que é Os o- caras são muito bons. Ele acredita em Terra plana ou não? Eu Acho que não, não não, também, né? acho que não. Acho Tá. que não. Terra plana é um assunto complicado, Vilela. Eu vou dar a minha opinião. Opa. Eu acho que saiu de zoeira. Dois caras Como assim, fumando saiu de zoeira? maconha. Você fala, do nada, assim, uma Aí coisa o que cara saiu do falou, nada. velho, Puta, eu Vilela, acho você- que a Terra é plana. Aí eu falei, por quê? Porque chama planeta, não é redondeta, né? Essa Eu acho daí- que foi na zoeira, que Essa- o cara tava fumado. Essa daí é velha, hein? Essa daí é Eita, a molecada aparece na live falando muito isso daí, Exato. viu? E faz sentido, né? Faz Pior que sentido, né? assim Os maconheiros falam, eita. Claro que planeta não quer dizer algo plano, né? Mas o soar da palavra nos Exatamente, induz eu a fui falar, pô, é atrás o disso daí. planeta, é plano. É. Mas não, né? A questão é que assim, ó, Vilela, pelo contrário, o que eu acho é que o modelo heliocêntrico foi feito por pessoas que estavam usando droga, cara. É mesmo? Opa! Porque para esse negócio funcionar, você precisa de tanta sorte, mas tanta sorte quanto o próprio Big Bang. E que através dele tudo se veio fazendo, e tudo foi se formando do jeito que a gente costuma aprender, né? Existem lugares ainda que existem alguns debates, né, de pessoas que colocam contrapontos a respeito da teoria do... A Terra toroidal aí, ó. O Paquito colocou. Essa daí é o Donuts, essa daí, ó. Que maravilha, ô Paquito. Que maravilha. Olha, Depois faz mais- coloca... Ô, Paquito, faz mais sentido uma terra dessa do que esse globo molhado giratório aí imaginário, viu? Faz, inclusive a gravidade faz sentido nesse. Por quê? Porque o que faz, cara? O que faz? Porque é o que Eu faz. perguntei, Então eu perguntei pra faz. Roberta Duarte, ela disse que faz. Isso aí. Você Então- tá colocando o nome da Roberta Duarte aqui, hein? Eu tô, mas pode confiar. Tá bom. Esse lance de gravidade aí também, putz, Mas isso depois aí é complicado. coloca o modelo Mas de vamos Terra lá. plana e a gente vai explicando aí em cima. Aí. Tá. Mas pra colocar a foto certa no Terra plana, hein? Como Não vai que ele, colocar. como ele o- procura... Não, lá, se você colocar modelo Terra plana no Google Imagens, vai ter. Vai Só que aparecer? vai ter também muita imagem que é de gente que zoa, Ah, né? entendi. Mas se tiver muito errado, eu falo, ó, tá ruim Tá essa bom. imagem aí. Fechou. Mas enfim, o lance é o seguinte, né? Você tava perguntando da diferença dos criacionistas, no caso, por É. exemplo, do Eberlin, né? E que eu tava falando que eu sou um admirador do trabalho dele. Eu comprei o livro dele, fomos planejados, tô lendo o livro. Eu não tenho tempo pra ler tudo numa pancada só, eu vou lendo aos poucos e também eu volto e gosto de reler o que eu já li, né? Pra entender bem. Um livro excelente, falando acerca do design inteligente, que é uma teoria que faz muito sentido. E ela casa muito bem com o modelo de Terra plana. Por quê? Por questões óbvias. Se nós temos um designer inteligente que projetou o mundo tal como ele é, então nós temos que levar em consideração o que está escrito ali em Gênesis, na Bíblia. Por que, que a gente tem que levar em consideração? Na verdade é muito simples, Vilela. Quando você lê Gênesis e você faz uma interpretação do texto ali, que é literal, ao contrário de muitas pessoas que simplesmente batem o martelo e falam que aquilo é uma metáfora, não é. Aquilo ali é uma narrativa construtiva, exatamente falando como que o Criador fez o mundo, por que que ele fez e para quem ele fez. Qual que era o significado da criação. Mas tem uma discussão, né? Se dias são Sim. dias ou são eras, né? Não, Cada se- dia de criação
Na verdade, não é um dia, são eras. Muito tempo. Mas tem essa discussão. O pessoal, mas você acredita que é um dia mesmo? Eu acredito que foi exatamente como está lá na Bíblia. No dia primeiro, o Criador foi lá, criou. Viu que a terra era sem forma e vazia, e a escuridão pairava sobre a terra. No dia primeiro ele foi lá, criou luz, disse haja luz e houve luz, separou luz e trevas. Depois, se não me engano, no quarto dia, ele trouxe os 2 grandes luminares, o maior para governar o dia, que é o sol, o menor para governar a noite, que é a lua, e assim por diante. Criou a parte seca, que é o que a gente conhece como terra, fechou a terra com o firmamento, o domo, que é a palavra utilizada lá no texto bíblico. Então dá a entender que ele fechou a terra com um domo, separou as águas de cima das águas abaixo. As águas que estão abaixo de nós é o que a gente conhece como os oceanos, que estão em volta da Terra, e as águas de cima, que são conhecidas como as águas primordiais, e que teoricamente ninguém nunca teve acesso a isso, porque se a gente for considerar aqui que o modelo da Terra plana é um modelo efetivo, que é realmente o que faz jus à nossa realidade, ninguém nunca conseguiu passar do domo. Se ninguém nunca conseguiu passar do domo, não tem como saber como é lá fora. O universo que a gente conhece como universo bíblico é o universo observável. São as estrelas e os planetas que compõem o firmamento, que foi onde, isso está lá em Gênesis, no texto bíblico, onde o Criador colocou essas estrelas. Por quê? Para governarem os dias, os anos, as estações. Isso é bíblico, está no texto. Então, ele dá muito detalhe do porquê que ele criou cada coisa e para que ele criou aquilo. Isso qualquer pessoa que vá lá e faça uma interpretação vai entender. O que não faz nenhum sentido é você falar que a Terra é uma bola molhada. Essa foto está errada. Essa imagem está errada. Mostra a imagem que você colocou e depois o que não faz sentido é você ler Gênesis e interpretá-lo do ponto de vista que tudo que está sendo dito ali faz jus a uma bola que está girando em torno do seu próprio eixo no espaço, inclinada, com água grudada nela, vagando numa velocidade absurda, rumo ao universo afora, passando aí de galáxias e galáxias. Esse é o modelo heliocêntrico. Então a gente está em movimento. Enquanto a gente está conversando aqui, a gente está vagando pelo universo aí afora, certo? E você não acredita que seja assim? O problema não é questão de acreditar, Vilela. O problema é que, primeiro de tudo, quando você olha para os céus, muitos caras que defendem a Terra Globo, eles gostam de falar sobre os céus e as estrelas, né? Por algum motivo que eu não sei. Porque não é nem terra redonda, é a terra esférica. Esférica, né? Porque redondo pode ser plano também. Isso daí, ó. Esse modelo aí, sim. Vamos ver se eu entendi aí. Vamos esse daí é um bom modelo. A abóbada da Terra domo. É a Terra circular, a Antártida fazendo 360 nela, o Polo Norte, que é o norte magnético ali no centro, onde o vórtex magnético está. Tudo nesse modelo, o eletromagnetismo que predomina. Ele vem à frente de tudo. Nós temos, dentro de todas as leis, das leis da natureza que governam o mundo, nós temos o eletromagnetismo, nós temos força nuclear forte, força fraca. A fraca pode ser desconsiderável também, nós temos a forte e nós temos a gravidade. A gravidade ela vem por último. A gravidade ela é a perdedora das forças. É a mais fraca. Ela está sempre por último. O eletromagnetismo que comanda esse modelo aí. Então nós temos ali no centro o vórtex magnético, nós temos o domo ali que fecha a Terra, temos a Antártida que faz o 360, circundando a Terra. Então nada consegue sair ou entrar na Terra, dentro desse modelo. Acima da abóbada, nós temos ali o que seria o mar primordial. É o quê? É uma coisa domo física? Sim, seria algo intransponível. Dentro do texto bíblico é isso. É algo sólido. Vem da palavra ráquia, que no hebraico é uma estrutura sólida, firme. Tem asteroide, essas coisas? Não, nada. O que acontece nos céus, dentro do modelo da Terra plana, são eventos celestes, por conta do eletromagnetismo. Eu não sei se você já viu, por exemplo, sprites. Sim. Esse tipo de fenômeno. O nosso céu, ele é elétrico. Então... a aurora boreal. Exato. Ele produz, por conta desse eletromagnetismo, e a Terra ser elétrica e magnética, ele produz esses efeitos nos céus, que a gente consegue ver de quando em quando. Quando o assunto é meteoro, e vira e mexe eles falam que caiu algum meteoro aí na Terra, tudo isso é muito questionável. Até um que extinguiu os dinossauros, que é a teoria que todo mundo costuma pensar e levar mais em consideração, né? Mas aí dentro dessa linha de pensamento, esse meteoro não teria sido o motivo pelo qual os dinossauros foram extintos. Aí esse já é um assunto que precisaria desenvolver um estudo mais aprofundado para entender o que poderia ter acontecido. Mas dentro do modelo da Terra plana, como nada entra e sai da Terra, a questão do meteoro não entra em linha de conta ali. Não seria entrada em linha de conta.
Essa questão de dinossauros também é uma questão polêmica, porque dentro do próprio debate do criacionismo contra a ciência naturalista tem essa polêmica dos dinossauros, né? O Eberlin, por exemplo, disse que os dinossauros são mais novos do que a gente pensa. E não é que ele disse, as evidências que ele apresenta, que ele disse que foram coletadas, né? Tecido mole encontrado em... Isso daí o Pirula explicou aqui quando veio, né? Por que é isso? Que isso não acaba não invalidando, né, a teoria dos milhões. Então, o problema que eu vejo, Vilela, é que é o seguinte, eu vejo informações boas tanto de um lado quanto do outro. Ok, legal. Só que, na hora de provar alguma coisa, isso não surge. Esse que é o problema. Então, o que eu vejo, quando eu pego de maneira... Não, mas a gente tem inúmeros cientistas e estudiosos que vêm provando que a Terra é redonda há muito tempo. Então, mas aí tem que ter um complô de todos eles, cara? É isso que você acha? Mas aí que tá o erro. Não é que a gente tem um monte de cientista falando provando, aliás, que a Terra é um globo. A NASA e outras... Não é só a NASA, né? É a russa, Sim, é a chinesa. as agências espaciais. Todo mundo manda a gente lá pra fora. Todo mundo tá num complô, cara. Mas isso aí... que eu acho difícil de... Então, só que o problema, velho, dentro dessa linha de raciocínio sua, que foi muito boa de você ter apresentado, é o seguinte... Se todos eles estão fazendo as mesmas coisas e todos buscam pelo progresso espacial, por que só o homem americano, por exemplo, pisou na Lua e nenhum mais repetiu esse feito? Por que em 1969, apenas o homem americano, que vinha perdendo a corrida espacial... Para os russos... Perdia de lavada, eles estavam muito à frente deles. Total. Como que do nada o homem americano vai lá e monopoliza a Lua? Porque lá é um monopólio dos Estados Unidos. Qualquer outra agência espacial hoje, se a gente for levar em consideração que essa narrativa de que a tecnologia que é desenvolvida hoje é muito superior à da década de 69, e realmente seria muito fácil ter até turismo para a Lua hoje em dia. Isso já era para estar acontecendo. Não faz o menor sentido a NASA dizer para nós que perderam a tecnologia. Isso não se perde, isso é algo muito sério. Isso é algo que marcou a história do mundo. Falou que perdeu tecnologia? Como assim? Eles já falaram. Falaram que não conseguiam reproduzir a mesma tecnologia que foi feita lá e por conta disso não conseguiriam voltar para a Lua agora. Vão voltar, né? Agora vão voltar. Agora eles dizem, mas é sempre assim, porque a NASA, na verdade, eles estão falando que vão voltar para a Lua já faz muito tempo. 2010 falaram que ia voltar, em 2020 falaram que ia voltar, agora estão falando em 2025 vão para Marte. Então eles vão procrastinando e vão sempre falando, a gente vai voltar. Mas quando a gente acompanha um mero lançamento de foguete, por exemplo, a gente vê os N problemas que acontecem diante disso e o foguete, ele consegue subir ali numa faixa de pouco mais de 100 km de altitude. Quando o foguete consegue subir muito, já é muito, é considerado muito para ele. Quando a gente observa o cenário de lançamentos de foguete, a gente percebe que tem N problemas envolvidos ali e que não permitem que o ser humano vá para muito longe quando o assunto é lá em cima. E isso, parando para pensar de maneira lógica, faz sentido por quê? Se mais de 90% dos oceanos que estão aqui na Terra, que são perfeitamente acessíveis ao homem, não foram explorados e ninguém conhece, por que diabos o ser humano tem tanto domínio sobre o espaço, que é um ambiente infinitamente mais hostil do que o próprio oceano? Por conta de toda a radiação que existe. Nós temos o cinturão de Van Allen, por exemplo. Agora, olha como que a coisa fica interessante. O cinturão de Van Allen, ele fica mais ou menos a partir de 150 quilômetros de altitude. Existe esse cinturão, eu não tenho certeza se é 150 km de altitude, é uma distância bem alta em altitude. Mas existe o cinturão e é uma radiação muito poderosa. Essa radiação, ela corrói chumbo, qualquer tipo de material muito forte, né, que tem na roupa dos astronautas, que eles dizem que tem, né? Ele consegue adentrar nisso e afetar suas células. Aquilo ali, ele destrói o seu corpo, tem a capacidade de destruir mesmo. Quando os astronautas foram questionados durante uma entrevista que eles estavam dando por um jornalista que questionava eles constantemente sobre a ida à Lua, porque o jornalista, ele dizia que tinha fontes, ele tinha imagens para provar que a ida à Lua havia sido uma farsa, que dava para ver que aquilo foi gravado num estúdio, né? E esse mesmo jornalista, ele fez uma coisa interessante, ele foi na casa de cada astronauta que supostamente foi à Lua, ele foi com uma Bíblia. E ele pediu para esses caras colocarem a mão sobre a Bíblia e jurarem perante a palavra do Criador que eles haviam pisado na Lua e caminhado lá. E aí? Nenhum fez. Para! O último astronauta... Para! Eu tenho como mostrar isso. Canal do Inteligentista, para quem quiser ver, os astronautas fugindo da Bíblia. É sério, é vergonhoso. Sabe o que é aquilo? Sabe aquele vídeo lá do... Como que chama aquela mulher que fugiu da jornalista? Ela, senhora! É aquilo. É vergonhoso. Na hora de jurar, os caras não colocaram a mão. Teve astronauta que agrediu ele. E que ameaçou ele de morte. Tá lá gravado isso. Ele entrou na casa do astronauta. Eu não vou lembrar do nome de todos agora, porque ele foi de um em um.
Então eu não lembro exatamente a sequência agora. de Coloca qual nos foi. comentários aí, se vocês tiverem links sobre Mas isso. dá que pra prove ver. ou que não prove, né? E aliás, eu vou recomendar aqui, não sei se é do interesse seu, mas vou só recomendar claro. o canal do Inteligentista. Vocês poderiam facilmente chamar esse cara para vir aqui participar de um podcast. Ele é um físico, ele tem doutorado na área, ele é muito inteligente e ele é responsável por fazer, não só ele como outras pessoas, mas ele tem um pacote completo, porque ele fez um estudo muito minucioso a respeito da ida do homem à Lua. E lá no canal dele você tem um vídeo com uma compilação de tudo que foi dito sobre isso, de quase 8 horas, falando sobre a farsa da ida à Lua. Então tem todo lá os erros de gravação, tem a tornauta, a gente chama ele da tornauta, com cabo, onde você consegue ver cabo segurando eles enquanto eles estão gravando as cenas. Você tem questão suco de laranja aparecendo dentro da máscara, do capacete do astronauta. Como assim suco de laranja? Suco de laranja. Por algum motivo tinha suco de laranja grudado ali dentro da... Isso em solo lunar. São coisas que não fazem sentido. São uma série de erros. Então você tem a questão lá da bandeira que tremeu, você tem a questão da projeção da sombra. Quando você faz uma análise ali da maneira como a sombra está sendo projetada em relação ao astronauta, você percebe que aquela luz que está iluminando ele não é a luz do sol, é uma luz artificial que foi colocada ali. Tudo que acontece ali em volta dos astronautas dá a entender que a coisa está sendo feita num estúdio. E existe toda uma análise minuciosa acerca disso. Por isso que eu tô recomendando aqui o canal do Inteligentista e tô falando até que se quiser chamar ele para aqui para um podcast, puta, eu tenho certeza que renderia muito sobre esse assunto aí. Muito. Eu tava falando contigo que o Jaime mandou um WhatsApp aqui para mim, o Felipe Sim. Jaime, querendo fazer um debate contigo e você falou que topa, trazendo mais uma pessoa. De repente esse cara ou alguém, né? Por quê? Qual que é o sentido disso? Se for para fazer um debate, eu venho acompanhando esse assunto há muito tempo, Vilela. Eu vejo os comentários que as pessoas fazem na internet acerca de Terra plana. A maior parte dos comentários é apenas no sentido de desmerecer o modelo. Entendi. Tem caras que talvez até tenham estudado o modelo, mas por algum motivo eles não querem levar a sério e agir de maneira honesta sobre o que está lá no modelo. Se eu vou falar que o modelo não funciona, eu tenho que ser legítimo com o modelo. Eu não posso deturpá-lo, eu não posso desmerecê-lo. Ciência é isso. É o debate assim, é a ideia livre. Um modelo contra outro modelo. Que vença o melhor. Aquele que trouxer mais evidências, e era disso que eu ia falar com você, né? Que você falou que as agências espaciais, alguns cientistas provam, né, que a Terra é um globo, e não é bem assim. Então, o modelo que traz as melhores evidências vence o debate. Para poder fazer um debate top sobre esse assunto, como ele envolve diversas questões, se a gente fizesse um debate no 1v1, uma pessoa contra uma outra pessoa, vai faltar muita informação. Acho que 2 contra 2 eu acho que é o ideal, né? Você é um especialista, Sem dúvida, o Jaime sem mais dúvida. um outro especialista de outra área, né? Porque aí uma ideia complementa a outra, o debate engrandece. Porque daí a gente vai ter pessoas que estão interessadas em falar sobre o modelo mesmo. Em tentar trazer evidências, né, mostrar o que faz sentido e o que não faz. Aí o debate é legal, porque o que eu vejo na maioria das vezes é que, primeiro, ninguém nunca fez um debate com um terraplanista de verdade contra um terraglobista. Isso eu nunca vi na internet até hoje. Então, me falaram é porque os terraplanistas não topam, né? Então, até agora eu não vi. Não sei se é verdade, se eles não toparem. topam. Eu não sei quem que eles chamaram também, porque de quando em quando aparecem pessoas aí que falam que estudam cara modelo da Terra aleatório, plana, mas é um cara que nem gente nunca viu, não sabe se ele realmente estuda, não dá pra saber. Exato. Certo? Mas então o que eu quero dizer é o seguinte, tem que ser feito de modo legítimo. Porque eu não quero, Vilela, eu não aguento mais ver mentira sobre tudo isso daí, cara. Os caras falam que a gente vive numa bola molhada giratória, só que eles não trazem evidências pra provar isso. Onde tá a curvatura, Vilela? Tem aquele lance famoso do navio. Meus pais moram em Santos, a gente mora num apartamento bem alto. Você vê que o navio vai aparecendo o mastro Sim. primeiro e tudo mais. Qual que você explicaria Tem uma isso? explicação bem simples para isso, Vilela. É a explicação natural da ciência. O que acontece, Vilela? Os nossos olhos, eles exercem um limite de visão, certo? Eu não sei se provavelmente você já presenciou isso, mas talvez você não tenha se tocado na hora. Quando você está num carro e você está dirigindo numa estrada em linha reta, ela é reta, você Sim. sabe. Ela vai bem longe até o final. Tem um carro na sua frente, esse carro está mais rápido. À medida que ele vai se distanciando de você, ele vai ficando menor. Sim. Quando ele chega muito lá na frente, mesmo estando numa estrada reta, vai chegar num ponto onde ele vai ficar tão pequeno, você vai parar de enxergá-lo. E a base desse objeto, por conta de efeitos de refração atmosférica, que é o desvio da luz que ocorre em relação aos nossos olhos, quando estamos observando alguma coisa que está muito longe de nós, faz com que a base desse carro primeiro suma e depois o carro acaba sumindo por completo. Isso se chama refração em perspectiva. Então o que acontece? O cara tá numa estrada reta, você sabe, só que você vê a base dele sumindo primeiro. Às vezes quando a gente até olha para a estrada assim, a gente tá num dia que tá
muito calor sendo produzido, É. a gente percebe que parece até que a estrada tá meio molhada e aquilo distorce a nossa... Fata Morgana chama isso. Isso, exatamente, que reproduz aquela imagem. É. A segunda imagem que Aquela sobe. distorção também que tem. Exato. Então, todas essas distorções atmosféricas, elas alicerçadas a nossa perspectiva natural de visão, que a tendência é quando nós Mas estamos... fizeram, se não me engano, no deserto da Bolívia, lá do Salar de Uyuni, né? Uhum. Uyuni, né? Que é muito grande lá, e colocavam E plano. mastro a muita distância com um binóculo, e o cara, pra bater a mesma coisa, tinha que subir o mastro, porque tinha já a curvatura, começava Opa. a pegar a curvatura. Você viu isso daí, né? Eu cheguei a ver. Só que o problema, Vilela, é que é o seguinte: do mesmo jeito que nós temos testes de curvatura, onde os caras falam que a coisa está sendo Foi encoberta provado, por é. conta da curvatura, nós temos N testes de navios, cidades, qualquer tipo de objeto sendo observado a 30, 40, 100 quilômetros de distância. E não há nada, absolutamente nada, que explique isso. Não tem como um objeto ser observado nessa distância. A curvatura já deveria ser imensa. Porque existe um cálculo geométrico para a curvatura, dentro do modelo do globo, eu estou falando. No modelo do globo, eles dizem que a cada 5 quilômetros em linha horizontal, nós já começamos a ter uma queda de curvatura. Existe até uma tabela que faz esse cálculo, que já tem o cálculo lá mostrando isso. Então, em 5 km você tem uma queda. 10 km vai ter outra queda. 15, 20, 25, 30, Isso vai é uma aumentando teoria, muito. se a gente estiver num lugar alto, a gente vê o Everest de tudo, qualquer parte do mundo, Não né? por conta da nossa perspectiva. A densidade do ar atmosférico não permite que a gente veja. Vou te dar um exemplo. Se você for na praia fazer um teste de curvatura, uma ilha, por exemplo, muitas vezes a ilha ela é ocultada por conta que a gente está num dia nublado, choveu, e o ar, por conta das moléculas mudarem a sua forma e ter mais densidade em torno daquele objeto, nós não conseguimos ver o objeto, mas ele está ali. Quando você vai fazer um teste de curvatura, e por isso que eles dizem que você precisa fazer num dia ensolarado. E não é só um dia de teste que você tem que fazer. Se você vai fazer um teste de curvatura, você tem que fazer durante vários dias. Sempre tentando pegar as mesmas condições específicas de tempo para tentar confirmar se aquilo realmente está acontecendo daquela forma. Fazer a coisa bem redundante, entender bem como é que funciona. Eu não entendo é a Lua e o Sol como ficam eles. Estão fora do domo ou dentro Não, ali do no domo? caso eles estão dentro do domo. E eles se movimentam de maneira circular acima Então o de Sol nós. não é do tamanho que é na real, então o Sol é bem pequeno. Sim, no modelo da Terra plana, o Sol ele não tem 1 milhão de vezes o tamanho da Terra Tá. e ele não está a 150 milhões de quilômetros de distância. Coisas que não tem como você provar no modelo do globo. Ninguém nunca estendeu uma fita até o Sol e conseguiu medir a distância dele da Terra. Eles dizem que um cálculo feito pela NASA nos dá essa distância. Só que é uma distância absurdamente grande. E eu fico me perguntando qual que é esse cálculo, como que eles fizeram para, de maneira precisa, dizer que o Sol está nessa distância. Isso daí também é uma coisa que não surge. É uma coisa que faz parte do modelo deles. Eles dizem que o Sol tem esse tamanho e que está nessa distância. No modelo da Terra plana, o Sol ele é bem menor do que a Terra e ele está muito mais próximo. Ele está abaixo aqui do nosso E firmamento. eles que rodam, não é a Terra que Eles, roda. não, a Terra está parada, É quietinha. tipo uma pizza com Exato. um negócio... É que quando eu falei no Flow que era uma pizza, a turma que não tá habituada, eles fazem até piada, né? Mas Que é realmente. É a porque a borda borda. É, a borda ali, ó, você vê que tem a forma de uma pizza, ou de um prato, É né? uma borda Seja lá o que você recheada, queira. inclusive, sem ser catupiry, é gelo lá. Exatamente. Mas o que acontece se eu vou isso. caminhando lá na borda, tem um paredão lá, o que que é? Aí a gente entra numa questão interessante também, as coisas que envolvem a Antártida. Eu costumo dizer o seguinte: querem provar de uma vez por todas que a Terra é uma bola? Seria muito fácil de fazer isso. Basta fazer uma excursão na Antártida, sendo filmada e gravada das pessoas atravessando o centro da Antártida. E nunca fizeram? Não. Nem de avião? O que pode ser feito na Antártida é assim, ó. A gente tem que falar com cuidado que isso daí é um assunto polêmico. Existe um tratado Os antártico. caras não vão derrubar esse vídeo aqui, Não, não vão. Não, tá. polêmico que eu falo é porque as pessoas elas não entendem. sei lá, o FBI, os Não. homens de preto, os Que caras vai aí. nada, vai nada. Isso aqui não é nada que ninguém bem informado não saiba. Tá. Existe um tratado antártico onde mais de 40 países o assinaram, Inclusive o Brasil, né? inclusive o Brasil, e eles têm bases militares instaladas por toda a Antártida. Isso daí já é uma Inclusive coisa... eu quero fazer tem umas viagens pra lá. Então, As expedições. eles instalaram essas bases lá e dizem que é para fins de estudo. Legal, não sei o que eles estão estudando lá, né? A gente não recebe informações sobre isso, mas dizem que as bases militares estão lá. Abaixo do paralelo 66, você não pode navegar, porque abaixo do paralelo 66 ali é onde você começa a chegar próximo da Antártida. Então, proibido? um navio desconhecido ali, ele não pode ficar navegando por aquela região. Não pode, Tem que ter isso está autorização. determinado, tem que ter autorização. Se você vai fazer uma excursão para a Antártida, um turista, existe um limite muito bem estabelecido de território, onde você vai descer, você vai lá, vai tirar foto com os pinguins, vai andar um pouco ali do gelo.
tira foto, né? Filma alguma coisa lá e você volta embora. Isso que você falou sobre entrar na Antártica adentro e tentar buscar algo lá, entender qual que é o tamanho, como que é realmente a Antártida. Primeiro que isso do ponto de vista humano é algo meio que impossível, porque lá o ambiente é muito hostil. Então, teoricamente, quanto mais além da Antártida você vai, por conta do gelo e do frio, das condições bem hostis que tem lá, um ser humano não suportaria. Através de tecnologia, talvez seja possível. Eu não posso afirmar isso porque eu não tenho base militar instalada lá, eu não produzo estudo lá, eu não sei exatamente como é a Antártida, né? A gente fala com base nos modelos que surgem, né? Então, para poder saber o que realmente acontece lá, nós teríamos que, de alguma maneira independente, uma pessoa que tem dinheiro, né, obviamente, para poder fazer isso, ela teria que vagar livremente pela Antártida e realmente trazer um estudo verdadeiro e sincero de como que funcionam as coisas lá. E essa questão do Tratado Antártico também é uma coisa que, assim, não tem tanto fundamento porque a gente não sabe quais são as reais questões que fazem com que mais de 40 países assinem um Tratado Antártico. Ou seja, a importância desse tratado é enorme. Não é natural você ter mais de 40 países que assinam um tratado de um território específico e só eles vão poder operar ali. Alguma coisa tem ali. Isso não é uma brincadeira. Não tem motivo para eu não poder navegar abaixo do paralelo 66 sem ter intervenção militar ali. De qualquer um desses governos, né? Porque cada um fica espalhado no território. Ali, dentro da Antártica, nós temos os territórios, os nomes dos territórios onde cada base está, eles têm nomes e tudo, né? Então tá tudo ali controlado. Então é o que eu falo. Eles estão realizando testes de alguma coisa lá? Não sei. Eles estão fazendo estudos de natureza meramente científica lá? Não sei. Não sei exatamente o que eles fazem. A questão é que ninguém consegue ir lá de maneira independente e fazer um estudo por conta própria. Então, se eu fosse aqui um acadêmico, que tem muito dinheiro, um cara que dedica a vida aos estudos, tem dinheiro e condições. Fala assim, eu vou investigar a Antártica por conta. Vou adquirir o equipamento que eu preciso, vou deixar tudo certo, redondinho, para poder ir lá investigar. Eu não posso fazer isso. Isso por si só já é algo sério, né? Por que não pode ser feito? O que tem lá? Uma maneira simples de provar que a Terra seria uma bola seria simplesmente fazer isso que eu falei. Pegarem pessoas e fazerem com que elas andassem, caminhassem, atravessassem a Antártida. Porque dentro do modelo da bola, a Antártica ela é bem menor. Sim. Então seria possível que as pessoas atravessassem, só que para atravessar de um lado para outro, mas pelo meio. Sim. Uma travessia mesmo, no meio. Não tem voo que faz isso? Não. Aliás, no modelo do globo, isso também é outra informação curiosa, todos os voos são no sentido de oeste-leste, ou leste-oeste. Não existe nenhuma volta ao mundo, naquilo que eles dizem volta ao mundo, no sentido eixo norte-sul. Ou seja, nenhum avião nunca passou por cima da Antártica, deu a volta no globo de assim, ó. Nesse eixo. É tudo de assim, ó. De lá e pra cá. Sim. No modelo da Terra plana, obviamente, isso é fácil de ser interpretado, digamos, porque ali os voos são feitos dessa forma também. Eles são feitos de vi maneira circular e também de maneira reta. Então, no modelo plano ali, os voos, não existe segredo. Um avião ele pode muito bem sair da Austrália e fazer uma curva lá por cima da Antártica e voar até o Brasil, ou ele pode simplesmente sair da Antártica e voar de linha reta e vir até aqui. Mas se um avião conseguisse ir pro meio, ia fazer o quê? Bater num paredão? Não, ali no meio é uma área onde geralmente os aviões não circulam. Porque ali existe o vórtice magnético da Terra. Ali é uma área onde, para os aviões, não é muito interessante passar. Por isso que a maior parte dos voos que são feitos, eles são feitos de maneira circular. Eles não passam simplesmente no meio ali, assim, onde você tá vendo ali, ó. Por cima da cascata de gelo ali do Polo Norte, não, entende? Sim, mas é que eu vi um terraplanista falando que se alguém conseguisse, ia desaparecer de um lado e sair do outro lado. Já ouviu essa teoria? Não. Não é? Teoria do Pac-Man que os caras falam. Mas isso na bola, você tá falando? Não, na na Terra Terra plana. Ah. Se você conseguisse chegar até a parede de Certo, gelo, certo. na verdade você não atravessaria ela. Não, isso daí é coisa... não, isso não faz parte. Do outro lado. Não, isso daí é informação que não tem nada a ver com o não modelo. tem nada a ver? Não, porque teoricamente, se a gente conseguisse caminhar... Vamos imaginar que a gente tá na Antártida. Vamos imaginar que a gente tá livre na Antártida. Exatamente. Ó, a gente tem equipamento pra andar aqui. Vamos supor que a gente não vai morrer. Por causa do frio. A gente vai só andar reto nisso aqui. Teoricamente, dentro do modelo da Terra plana, se você conseguisse caminhar até o final, você chegaria lá no domo. No paredão. No paredão. E da aí? mesma forma que se você pegasse... E é intransponível. Intransponível. Então, você chegaria no limite. Lá, pra você ter ideia, é onde o sol... Nem o sol vai até lá, né? Porque lá é tudo escuro, seria tudo... teoricamente, assim, na nossa visão, seria tudo preto lá, né? Gelo, Sim. tudo preto, onde a luz do sol não chega. Então não tem vida lá. Lá seria o limite de tudo mesmo. É uma área que, assim, não foi feita para o ser humano chegar, de fato. Assim como o fundo do oceano também é uma área que não foi feita para o ser humano chegar. A pressão acaba com ele.
Assim como os céus, isso também faz sentido, não foi feito para o ser humano exercer nenhum tipo de domínio sobre ele. Porque os céus, dentro do modelo da Terra plana, e eu quero deixar bem claro aqui, o modelo da Terra plana está diretamente ligado à Bíblia. Então, quando eu falo modelo Terra plana, eu não estou falando de um modelo isolado criado por homens, eu estou falando do modelo cosmológico bíblico. Se você pesquisar no Google, modelo cosmológico antigos hebreus, é bom pesquisar depois e colocar a imagem ali, que essa imagem é boa para entender. É exatamente o modelo que é narrado em Gênesis, ô Vilela. Então, acima do domo, o que haveria é o Criador. Os céus pertencem ao Criador. E a Terra foi feita para ser dominada pelos humanos. Isso daí é a proposta do Criador na Bíblia. Então ele foi lá, criou toda a vegetação, os animais, e criou o homem, que foi a cereja do bolo da criação, para poder exercer domínio sobre as coisas da Terra. Aí, claro, depois disso vem toda aquela história que o ser humano se corrompeu, e daí o mal se instalou na humanidade, só que daí é outro assunto. Mas falando propriamente do modelo cosmológico bíblico, ele faz alusão direta a esse modelo aí que a gente está falando. E não tem nenhum tipo de relação entre o que é descrito em Gênesis até uma bola molhada giratória. Lá não tem nada que te dá respaldo, não existe nenhum tipo de respaldo bíblico que diga que a Terra é uma esfera, que está girando no espaço, que é inclinada, que gira a 1.666 por hora em torno do próprio eixo, que faz um movimento de translação em torno do Sol de mais de 100 mil por hora e um movimento galáctico a mais de 1 milhão por hora. Isso daí não existe na Bíblia. Esse daí é um modelo cosmológico por parte de todos os povos antigos, todos eles que seguiam a Bíblia, todas as grandes religiões, tinham como modelo de terra esse aí, ó. Que é exatamente aquele modelo que a gente viu anterior, só que esse daí está sendo mostrado e desenhado de uma forma diferente. Nós temos ali a Terra no centro, nós temos Sol do lado esquerdo, Lua do lado direito, nós temos as estrelas compondo os firmamentos, nós temos a água acima do firmamento, mais acima nós temos o trono do Criador. Como eu disse, os céus pertencem a ele. Isso estou falando tudo do ponto de vista bíblico, tá? Narrativa bíblica. Abaixo da Terra ali nós temos o Sheol, que o que a gente fala hoje como se fosse um inferno. Sim. Ah. E mais para baixo ali nós temos os alicerces. Isso daí é o modelo de terra que eles utilizavam. Cadê? Alicerce onde você está falando? Ali debaixo do Sheol seria, porque dentro do modelo eles dizem que a Terra ela está sendo sustentada por alicerces. Então é como se a Terra ela tivesse dentro de um grande oceano de água primordial e abaixo existissem vigas que segurassem a Terra. Isso dentro da narrativa bíblica, que é o que diz. Então, todos os povos antigos eles utilizavam esse modelo para poder entender o mundo, e todos os povos antigos conseguiam prever com clareza e precisão os eclipses, as catástrofes que poderiam acontecer em relação à natureza, tudo observando os céus. Por quê? Por que observando os céus eles conseguiam ter essas informações? Porque como está descrito em Gênesis, o Criador ele fez Sol, Lua, estrelas, para governarem, o Sol para governar o dia, a Lua para governar a noite, e as estrelas para compor o firmamento, transmitindo esse show bonito que a gente vê de estrelas, que é uma coisa linda, você olhar para o céu, ver aquele céu estrelado. Só que além disso, a informação contida ali é no sentido de poder guiar o ser humano, trazendo as estações do ano, trazendo o nosso tempo do que é, aliás, trazendo a nossa noção em relação ao tempo, do que é dia, o que é noite, eclipses, quando vêm, quando vão embora. Todos os povos antigos conseguiam prever isso com precisão. Eles sabiam quando iam acontecer os eclipses, porque o funcionamento dos céus, ele é sempre o mesmo, Vilela. Desde que o mundo é mundo, isso daí é um fato inegável. O céu é exatamente o mesmo. As constelações que nós observamos todo santo dia são as mesmas. As estrelas são as mesmas. Os planetas, os mesmos. Todos eles, os planetas aqui falando especificamente, eles cumprem com uma movimentação no céu de vai e vem. É um movimento retrógrado. Por isso que se chama um planeta. A palavra planeta vem disso, de movimento. Quer dizer que aquele corpo celeste, ele exerce capacidade de se movimentar. E isso é observável. Então faz sentido você chamar de planeta. Dentro do modelo específico cosmológico bíblico que a gente fala, é o que está na Bíblia, o que a gente conhece como planeta seriam as estrelas errantes. Ou seja, o planeta nada mais é do que uma estrela especial. Ele não é como as outras estrelas. A movimentação dele é diferente e o formato dele é diferente. Ele tem mais brilho, o corpo dele é diferente das outras estrelas que estão compondo o firmamento. Então tudo isso, na verdade, remete, pelo menos para mim, quando eu faço uma interpretação bíblica clara de Gênesis, que o Criador ele fez todo esse céu, além de guiar a humanidade, poder trazer informação para a gente entender como que funciona o mundo com base no que o céu está dizendo para nós, ele também fez isso como uma forma de show, trazer um espetáculo para a gente.
Então os planetas têm suas cores, as estrelas brilham, é uma coisa bonita de se olhar, né? Nós temos as auroras boreais, que são concentradas em regiões onde o eletromagnetismo é mais forte, que dá aquele show de luzes no céu, né? Aquela mistura de luzes que a gente vê. Tudo isso foi projetado pelo Criador, no sentido do quê? De trazer para o ser humano, mostrar para ele onde é a casa dele, onde que nós vivemos, onde que a gente exerce a nossa vida, e que nós estamos aqui para melhorarmos, para evoluirmos espiritualmente e conseguirmos ganhar o quê? A entrada dos céus. Isso daí é a proposta bíblica, certo? Tem pessoas que discordam, claro, podem discordar, só que aqui eu estou falando exatamente a minha interpretação sobre o que está na Bíblia. E eu garanto aqui, isso daqui eu afirmo. Qualquer pessoa que defenda o modelo da Terra globo, se ela for ler o que está em Gênesis, não tem como. É simplesmente impossível ela Mas eu dizer... sou cristão também, Sim. e eu sou da linha que vejo que as coisas são... Tem coisas que são metáforas e Sim. tem coisas que são literais. Mas eu queria entender o lance assim. Então Marte, Vênus, Saturno são Sim. redondos, são esféricos e... São esféricos. Assim, Porque todos os planetas são esféricos e a Terra não seria. A Terra seria, então, não seria plana, seria plena. não. Isso, boa. É só Não é ela. um jeito de falar. A Terra é plena por quê? Porque a Terra, na verdade, ela é um reino. A Terra foi estabelecida como um reino feito para os homens. A Terra é totalmente diferente de qualquer estrela que está no céu. Por quê? Dentro da sua própria linha de raciocínio, eu vou fazer outra pergunta que vai fazer você questionar isso. Quando as pessoas falam assim, por que todos os outros planetas são esféricos e a Terra não seria? Qual que é o sentido disso? Bom, eu volto à pergunta. Qual que é o sentido de haver vida apenas aqui na Terra e nenhuma em outros planetas? A gente não sabe. Mas o que a gente viu até hoje, Até desde agora, que o mundo é mundo... Até agora não tem prova. E peraí, não é que também não tem prova, a gente precisa ser sincero, porque o mundo, dentro do modelo deles, que o universo já está em mais de 13 bilhões de anos, a Terra tem 4,5 bilhões de anos, você não ter sequer um traço de vida lá fora, isso está trazendo uma mensagem pra gente. Então, o que eu quero dizer aqui, que a probabilidade de haver vida lá fora... Fazendo uma matemática, pensando de maneira lógica sobre tudo isso que envolve o modelo, esses números, nos mostra que nós não vamos encontrar vida lá. Se fosse para encontrar alguma coisa, muito provavelmente já teríamos encontrado. Pode ser que venhamos a encontrar? Pode. Se você perguntar para mim qual que é a chance disso acontecer, eu tenho que ser legítimo diante do que está aí. Se a gente está no mundo há tanto tempo como eles dizem, não teria como não ter encontrado nada lá. Eu não creio nisso. Então a questão aqui é o seguinte, quando você me perguntou por que a Terra não seria uma esfera... Além desse fato de que só aqui existe vida, e isso é muito claro do porquê que só tem vida aqui, como eu falei anteriormente, o Criador, ele criou a Terra, fez os planetas e as estrelas para comporem o firmamento, para trazer essa mensagem para nós, para podermos interpretar o mundo à nossa volta, para estabelecer uma função ali. A grande luminar maior que é o Sol para iluminar o dia, um pouco menor a Lua, que é a noite, e as estrelas, para poder nos trazer todas essas informações, dias, anos, estações. Então, as estrelas estão no céu não por mera estética. Além da estética, elas estão lá para cumprir com essa função. Entendi. Só que, além disso, tem uma coisa que é muito mais séria do que isso que eu tô falando. Você vai falar assim, poxa, não, mas caramba, a Terra é óbvio que a Terra é um planeta. A gente aprende isso, a gente sabe que é um planeta. Bom, como eu falei, para você definir que um corpo é um planeta, ele precisa cumprir rigorosamente com um movimento. Rotação, translação e vários outros movimentos, dos 14 que eles falam que a Terra cumpre aí. O problema, Vilela, é que a gente não tem uma única prova sequer de que a Terra está se movimentando. Isso daí faz parte, é uma informação do modelo. Nós aprendemos que a Terra está se movimentando, só que isso é uma informação desse modelo. Eu não sou um cara... eu acho que o Paquito é esse cara para explicar... O que prova que a Terra está se movimentando no espaço? Manda aí, Cara, capitão. Rápido, você tem 3 segundos para falar. Cara, o que prova que a Terra está se movimentando no espaço são as fases da Lua. Aí, ó. Boa. Não, Paquito. Mas eu tô falando isso, tô brincando, claro, mas seria legal esse papo com especialistas para ter essa discussão deles, Mas essa eles pergunta- colocarem as provas, né? Mas essa pergunta dele é muito boa. É. Ele acabou fazendo uma pergunta boa ali, né? As pessoas falam, e É, as às fases vezes da ele Lua? faz, Porque é natural. Se a gente aprendeu a vida inteira sobre um modelo, a gente vai defender esse modelo. Claro. Por que as fases da Lua na Terra plana são diferentes do modelo do globo? O que explica isso? Como eu falei anteriormente, a Lua e o Sol são menores aqui dentro, certo? Estão aqui dentro da Terra e eles que se movimentam. A Terra está parada.
O Sol, ele se move meio grau mais rápido do que a Lua no modelo da Terra plana. Então os dois estão circulando acima de nós, e à medida que o tempo vai passando, o Sol vai chegando cada vez mais próximo da Lua. À medida que o Sol vai chegando cada vez mais próximo da Lua, as fases da Lua vão mudando em relação à proximidade do Sol com ela e em qual ponto que o Sol está, de frente para ela. Qual o ponto específico onde o Sol está e a Lua está, certo? Então, à medida que o Sol vem se aproximando da Lua, a Lua vai mudando de fase. Quando ela fica completamente carregada, que ela absorve essa energia do Sol, a gente tem a Lua cheia, que é quando existe um alinhamento perfeito em 180 graus do Sol e da Lua. Então estão assim, ó, um de frente para o outro. Nesse momento, quando a Lua está completamente carregada, tem aquela Lua cheia bonita que a gente vê. À medida que a Lua vai se movimentando e o Sol vai se distanciando dela novamente, ela vai perdendo essa energia e vem trazendo as outras fases, que são as outras fases que a gente conhece. Lua nova, Lua, né? No caso não seria crescente, né? Porque tá voltando para trás, mas Lua crescente, Lua minguante, essas coisas, certo? Então a Lua, ela vai mudando de fase, que as pessoas precisam entender no modelo da Terra plana. A Lua, ela vai mudando de fase à medida que o Sol vai se aproximando dela, e ela carregando essa energia vai sendo modificada à medida que o tempo vai passando e ela vai circulando acima de nós. Então a Lua, na verdade, ela é uma espécie de... Por isso que ela governa a noite, inclusive, né? De dia a gente não consegue observar sempre a Lua. Depende muito do ponto onde ela tá, do lugar. Onde ela aparece. Só que daí a questão principal que as pessoas precisam entender é: a Lua, ela consegue ser carregada por conta da energia solar. Isso teria a ver com o eletromagnetismo, né? Como uma, sei lá, se a gente fosse uma espécie, sei lá, de bateria, por exemplo. Algo que fosse carregado, assim, entende? Com essa energia do Sol. E daí, na medida que vai avançando o tempo e o Sol vai se aproximando, se distanciando, e a posição em que ele está em relação a ela, a Lua vai mostrando suas fases. Você pode reparar sempre que você olha para o céu, isso é outra observação empírica que qualquer pessoa pode fazer. O lado iluminado da Lua sempre está de frente para o Sol. Tem o lado escuro da Lua, né? Sim, quando a gente olha para o céu, a gente vê isso. Aliás, quando a gente olha para o céu, a sensação que a gente tem é que a Lua e o Sol estão se movimentando. Isso desde que o mundo é mundo. Mas nem tudo que parece né? E aí a gente tem que... Mas não significa que a gente não tem que levar isso em consideração. Sim. Porque a ciência, Vilela, parte disso, né? A única coisa que eu vejo é assim, não querendo desmerecer tudo que você falou, mas assim, não, a gente tem uma quantidade absurda de provas e de gente falando que é um modelo. Certo. E tem outro modelo que está sendo discutido agora que você precisa ter fé para acreditar. Chega um ponto que não tem prova também, é só fé. É só acreditar. Sim, tem coisas. Por exemplo, quando eu falo do firmamento, não tem como eu provar o firmamento. Isso aí teria que provar. Não, não tem como eu chegar aqui, ô Vilela, e falar assim pra você, a Terra é plana. Não. Da mesma forma que não tem como eles virem aqui provar que a Terra é uma bola. Esse é que é o problema, Vilela. A falta de evidência final, cabal, pra provar... Nunca foi provado, cara. Não tem como, Vilela. Onde tá a curva, Vilela? Me fala onde tá a curva, traga-me. Pode trazer pra qualquer lugar, pode falar pra qualquer jornal, chamar... imagens, vídeos da... Sabe o que eles têm de melhor pra espacial na Mas não são fotos. Estação espacial. Não são fotos. Vídeo, tem uma pancada de coisa. O problema, Vilela, então... tudo forjado? A gente volta na mesma questão. Mas você já viu? Sim, já vi tudo. Espacial, os caras passeando na estação espacial. Já vi tudo isso daí. Isso são coisas que podem ser perfeitamente feitas e mexidas em computador. Quando você fala de foto da Terra, deixa eu te lembrar um negócio aqui. Quando saiu o iPhone, se eu não me engano, a versão 6 dele, vinha Blue Marble. O que é isso? De papel de parede. A Blue Marble era o que era considerado uma foto da Terra. A Terra bola lá, bonitona do espaço. Bateram uma foto e colocaram no iPhone. Um belo marketing, inclusive, né? Pra vender. Bom, aconteceu o quê? Anos depois, o próprio estagiário da NASA que fez a foto assumiu que aquilo era Photoshop. Só que a questão, Vilela... Mas é Photoshop porque eles pegaram sem nuvens, não é? Pegaram... Não é que pegaram sem nuvens. É que as nuvens que estavam lá eram Ctrl-C, Ctrl-V. Você via as pessoas que fizeram a análise da própria imagem, elas percebiam que existiam várias repetições de imagem ali. Entendi. Muitas repetições de imagens de nuvens ali, Ctrl-C, Ctrl-V. Coisa que não bate, né? Coisa que é um indício de que a imagem foi forjada. Porque, principalmente se tratando de nuvem, não tem como você ter dezenas de nuvens exatamente iguais. Talvez os caras pegaram os lugares que estavam meio feios e cobriram com nuvens para ficar uma imagem bonita, sei lá. A questão, Vilela, é o seguinte, o que eu tô te falando aqui não é uma brincadeira. O cara assumiu que aquilo lá foi uma foto forjada. Quando você digita no Google, ele pode digitar ali agora o Paquito, se ele quiser, coloca assim, ó, fotos da Terra. É tudo CGI. Não tem uma foto real da Terra. Outra coisa que eles mostram, que nem você falou, caminhada espacial, ônibus espacial. Aquilo é algo que pode... Os caras foram para a Lua. Se a ida à Lua é questionável,
extremamente questionável, se existem N erros de gravação lá que estão sendo mostrados, inclusive. E a própria NASA, dentro das transmissões que elas fazem, quando eles estão lá na ISS, que eles conversam com a gente, vira mortal, eles brincam de virar mortal lá, tudo. Diversas vezes apareceu atrás deles problemas de chroma key, aparece o fundo verde. Para. Pô, tem um monte de furo na NASA, da NASA na internet, ô Vilela. Tem vários canais que trazem isso daí. Os caras passando lá no Essa fundo... foto, por exemplo. aí. Essa daí é a Blue Marble. É. Ali embaixo dá até pra ver as luas ali que foram editadas. Bem na parte de baixo ali, ó, no seu caso, Que ali do seu foto, lado hein? esquerdo. Aham. Só que isso não é uma foto, é uma imagem. Entendi. Tem diferença de foto pra imagem, né? Isso daí foi assumido depois que era uma imagem, ô Vilela. E até hoje as pessoas, elas têm uma coisa que foi criada na cabeça delas, que é o seguinte, elas pensam que isso daí é uma foto, que isso daí é algum tipo Real. de prova. É, mas não tem. Ô, Paquito,